Olá pessoal, o comandante Jonathan Matos aqui, nosso Minuto Conexão Gel desta quarta-feira, dia 5 de fevereiro de 2025, e realmente o presidente Trump nos surpreende a cada dia. Eu tinha falado com vocês na segunda-feira que eu postaria ontem, terça-feira, o Minuto Conexão Gel sobre a visita do Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, à Casa Branca, a conversa dele com o Trump, o primeiro chefe de Estado a se encontrar com o presidente dos Estados Unidos depois que ele assumiu a presidência dos Estados Unidos, mas como a entrevista, como o encontro acabou sendo tarde, eu deixei para hoje gravar esse vídeo e esse Minuto Conexão Gel. Mas antes de falar para vocês sobre o encontro dos dois, queria convidá-los para não deixar de seguir o canal lá no YouTube ou também no Instagram e outras redes sociais. Nosso Conexão Gel da semana passada, nosso podcast, 321, aqueles que ainda não escutaram, tem também no Spotify, também no Apple Podcast. Deem um pulo lá, escutem, acompanhem, discutam geopolítica, podem me fazer perguntas, o debate é sempre importante e sempre valoriza. Vamos voltar então para a questão da reunião do Netanyahu com Trump. Antes, só lembrando a vocês, em que situação que nós estamos lá na região. Cessar fogo entre Israel e Hezbollah no Líbano. Esse cessar-fogo, ele é um cessar-fogo que ainda tem problemas, porque Israel mantém posição em algumas partes do sul do Líbano. Israel já deveria ter saído dali. Israel ainda está no sul do Líbano. Isso é uma reivindicação que o governo libanês tem feito junto aos Estados Unidos e junto à França, que foram os dois países que negociaram o cessar-fogo entre Israel e Hezbollah. Então a situação ainda ali é relativamente tensa, pelo menos os ataques de Israel contra Beirute cessaram, desde o cessar-fogo, né, que ocorreu lá em novembro. Isso aí é super positivo. Também ataques que Israel estava fazendo a outras regiões do Líbano, isso aí parou, mas Israel ainda mantém posição de alguns militares dentro do território libanês, ali no sul do Líbano. Então, essa é a situação com o Hezbollah. Em relação ao Hamas, nós estamos acompanhando desde o dia 19 de janeiro, um dia antes do Trump assumir, o cessar-fogo com o Hamas, e o Hamas está liberando aí paulatinamente alguns dos reféns e Israel, em contrapartida, liberando alguns presos palestinos. A questão, como já tenho falado também com vocês, comentei isso no nosso podcast, é que, na minha avaliação, o Israel está numa pausa operacional. Atendeu ao pedido do Trump para fazer um cessar-fogo, mas em algum momento Israel vai voltar a atacar o Hamas, porque Israel tinha se comprometido a neutralizar totalmente a capacidade militar do Hamas, ou neutralizar totalmente o Hamas, foram as palavras do Benjamin Netanyahu. E aí ontem, nesse encontro do Netanyahu com o Trump, na expectativa de que eles iam chegar em algum acordo em como lidar com o Hamas nessa reta final, provavelmente o Trump aceitando essa postura do Netanyahu de quebrar o cessar-fogo e voltar a atacar o Hamas, e também a questão do Irã, muito importante, era uma questão também que se esperava, né, que eles pudessem acertar como que eles vão atuar em relação ao Irã, e aí vem a grande bomba de ontem à noite, com a declaração do Trump, numa entrevista coletiva ao final do encontro dos dois, de que os Estados Unidos irão assumir o controle da faixa de Gaza. Isso mesmo que vocês estão ouvindo. Os Estados Unidos assumiram o controle da faixa de Gaza, vão reconstruir Gaza, que tem muitos amigos dele, segundo o presidente Trump, que estão interessados, empresas interessadas em fazer as obras de reconstrução numa área belíssima que é a faixa de Gaza, mas vão expulsar todos os palestinos de Gaza. Expulsar para onde? Nós estamos falando de 2 milhões de palestinos. Egito e Jordânia já declararam que não vão aceitar. Pode ser, e a gente não pode descartar que a força que os Estados Unidos têm, a força econômica que os Estados Unidos têm em relação a Egito e Jordânia, possam acabar obrigando, forçando mesmo, que Egito e Jordânia venham a aceitar esses palestinos lá da faixa de Gaza. Então, uma notícia bombástica, sem sombra de dúvidas. Acho que nem o Netanyahu estava esperando essa solução, até porque tudo que nós vimos até agora no governo do Netanyahu, um governo bastante nacionalista, era sobre a Grande Israel, né, e essa Grande Israel incluiria a faixa de Gaza e a Cisjordânia como o grande Estado de Israel, e agora, de repente, ter ali um enclave dos Estados Unidos, né? Não sabemos como seria a situação legal daquilo, a quem pertenceria a faixa de Gaza efetivamente,
como é que seria a questão jurídica e a própria população que ficaria lá. Será que a ideia do Trump é expulsar totalmente a população, ficar sem ninguém lá e apenas as empresas reconstruindo aquilo? De repente, colonos israelenses, depois da reconstrução, ocupariam aquela região. Deve ser algo nesse sentido a ideia de Trump, ou seja, garantir com o Egito e Jordânia a expulsão, que eles aceitem esses 2 milhões de palestinos da faixa de Gaza no primeiro movimento. No segundo movimento, a entrada de empresas americanas para reconstruir a faixa de Gaza. E o terceiro movimento seria ocupar a faixa de Gaza com colonos israelenses e passar efetivamente o controle da faixa de Gaza para Israel. Como disse o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, Trump, o maior amigo da história de Israel.